de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus nós oramos. Um bom amém. Deus te abençoe. Pode se assentar. Este é Emmanuel, Jesus, o santificador, Jesus apenas, Jesus só. Ele é o batizador, ele é o vindouro, mestre vindouro. Jesus, nosso santificador, nos purifica do nosso ego e do nosso pecado. E ele, o seu espírito é pleno, enchendo o nosso coração. Santificação. Ele detesta o pecado interior e exterior. O pecado no qual nascemos com ele, pequei, somos pecadores desde a nossa concepção. Nascemos da natureza do pecado. Quando começamos a nos relacionar com as pessoas, então há ramos do pecado que começam já a se mostrar. Então são quando damos a nossa vida ao Senhor, esses ramos do pecado, essas palavras, essas coisas externas, os itens do pecado, um por um, no plural, são perdoados, são limpos, são tirados. E a santificação, o pecado interior é tirado e Deus tira tudo. É por isso que ele diz: bem-aventurado o puro do coração. É a puridade do coração que tira aquela raiz do pecado. É por isso que ele diz: Jesus é o nosso santificador, nos purifica do nosso ego internamente e todo o pecado exteriormente. Ele faz isso. Então, o que nós estamos a ver hoje, estamos a ver o Emmanuel, Jesus, o santificador. Iremos ler a partir do Hebreus 2, versículo 9, ele diz: vemos, porém, Jesus, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Morreu para todos. Por quê? Para nos salvar da transgressão, do pecado. Exteriormente, os ramos da árvore da pecaminosidade. Então, por isso ele morreu. 2. É para limpar, para nos deixar puros, tirar a raiz do pecado. Então, desse pecado, de lá do núcleo da origem e também do início, ele veio para salvar, morreu para santificar. Então, somos ditos no versículo 10 diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Ele toma a salvação, santificação, perdão e liberdade
a santidade do coração que Ele produz e gera no nosso coração para que possa nos trazer para a glória. Então, no versículo 11, ele diz, porque assim o que santifica, como os que são santificados, ele que santifica e os que são santificados são todos de um, por cuja causa eles são santificados. Quem são santificados? São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Somos santificados juntos com outras pessoas. Santifica-lhes na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, quando estão nesta unicidade, de acordo com um propósito, o Espírito Santo desce. Santificação nos traz a unidade, porque Ele é o santificador. Unicidade no santificador, então traz a união, concórdia, traz o ajuntamento com todos os que são santificados. Ele diz, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. 13, capítulo 13. Santificou o seu povo com seu sangue, quando somos salvos, por causa do sangue que ele derramou. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. E quando ver esse sangue que derramou por nós e cremos naquele sangue que foi derramado por nós, ele salva, ou somos salvos, todos os pecados, transgressão, iniquidade, o perdão, então os pecados são tirados e depois o mesmo sangue tem o poder, o mesmo sangue tem o poder purificador para nos santificar, porque ele diz, Jesus Cristo também, ele fez a primeira obra da graça e agora veio para fazer a segunda obra da graça com o seu sangue. Ele sofreu sem culpa. Olha para o versículo 13. Saiamos, pois, a ele. Somos salvos. Temos que desejar. Temos que correr após. Temos que buscar. Temos que fazer todos os esforços para correr com toda a força. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. 14. Porque não temos aqui cidade permanente. Não temos uma cidade permanente. Por quê? Por que nós buscamos ser salvos? Porque sabemos que não viveremos aqui na terra por todo sempre, e a razão pela qual nós buscamos a santidade, a experiência de santificação, a purificação do pecado e o tirar da natureza carnal no nosso coração, para quê? Para que quando sairmos desta terra, seremos capazes de o ver na glória. Por quê? Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Daqui, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Emmanuel, Jesus, o santificador.
Iremos considerar três coisas aqui. A experiência da santificação. 2, a evidência da santificação. Número 3 é a experiência da expectativa que vem do santificador. A experiência com o Senhor. Vamos ao Senhor como quem tem experiência de salvação, para que possamos ter também a experiência de santificação. Assim que temos evidência de salvação, também demonstramos e expressamos e mostramos a evidência da santificação. 3, nós temos a expectativa do Salvador, que Ele nos salvou. Aqui está, Ele expressa do mesmo modo, quando nos santifica, Ele tem a expectativa do santificador. Vamos voltar para o número 1. É a experiência da santificação, a experiência de santificação, somos dito em Levíticos 27. Levíticos 27. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, vê a partir dali a conexão entre a santificação e santidade. Aqui está o comando do Senhor. Santifica-se a si mesmo. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 8. Versículo 8 diz: e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, esta palavra apanhamos, santificar, no versículo 7. Santificai-vos. Então, encontra esta palavra santificar no versículo 8. Eu sou o Senhor que vos santifica. A mesma palavra, com significados diferentes. Santificai-vos e você então se aparta, se separa. E o Senhor que te santifica, eu sou o Senhor que te faço santo. Santo por dentro, santo no coração, santo na sua disposição. A palavra santificação diz o seguinte: então o corpo ele é santificado para o uso de Deus. Quando ele diz santificai-vos, então se separa. Não haja nenhuma coisa que te mancha por dentro. Então você se separou. Toda aquilo que é algo adâmico saiu. Santificai-vos.
Ele te faz santo, ele te purifica. Ele nos diz em Efésios 5, 26, Efésios 5, para a santificar, ele, o santificador, ele, Jesus, ele, quem que nos salvou, já nos salvou, que agora nos santifica como a palavra, com a segunda palavra para a santificar e purificando-a. Quando ele santifica e nos purifica por dentro, aquela mancha adâmica, somos purificados para a santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ele te purificou Este é o resultado da santificação, para que Ele possa te preservar para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Então, somos salvos na igreja. Então, é apenas isso que a igreja conhece: salvação, salvação, salvação. É uma igreja graciosa. A graça de Deus na nossa vida nos ensina para negar por dentro e por fora aquilo que é mau. Mas agora Ele nos santifica para que possa nos levar para além de sermos uma igreja graciosa para uma igreja gloriosa, sem nenhuma mancha, sem mácula, nem ruga. A evidência do homem velho, quando há mancha na cara, não é apenas a cara ou a face, então afeta também a mente. Não é apenas a mente, também afeta o fluir dos líquidos no corpo. Então, não é apenas as manchas na cara, mas que é apenas a evidência de um homem velho, de uma idade avançada. Então, isso tudo, manchas ou máculas, então isso nos traz uma fraqueza interior. Então, o homem de uma idade avançada não pode andar a correr, saltitar de como fazia antes. Então, as manchas é a marca do velho homem na vida de um santo. Então, a fraqueza, então, algumas vezes fala mal, algumas vezes a fraqueza exterior, a visão é bloqueada, velho, manchas. Então, também tem a ver com o ouvido. Homem velho, o ouvido é afetado. Quando é santificado, então tira essas manchas da velhice, amarga da idade avançada. Então, a visão perturbada e a paixão decresciva, e remove o bloqueio do fluir da palavra de Deus no nosso coração e na nossa vida. Não tendo nenhuma mancha, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, porque a santificação traz, a palavra traz a santificação sem mancha no coração. Nos diz em Hebreus 13,
versículo 12, e por isso também Jesus, para santificar o povo, agora, não santifica a construção. Então, deixamos a construção do lado, não santifica o instrumento, então esse instrumento é afastado. Nós dissemos, este instrumento é dedicado para adoração ao Senhor, santificado. Este instrumento, então, apenas usamos para tocar música que vai honrar a Deus, vai exaltar a Deus. Este instrumento não vai glorificar, não vai se ministrar para a carne, é para o uso de Deus, então para santificar as pessoas. Este instrumento não é o instrumento ou a construção que santifica. Então, por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Versículo 13 diz: saiamos, vamos orar, vamos buscar, vamos pedir, vamos demandar. Temos temos uma quarta parte, temos a experiência de santificação. Nós deixamos tudo para quê? Porque essas todas coisas não nos levarão para os céus. Temos que ser salvos para entrar nos céus. Se só estamos envolvidos nisto mais aquilo, então ainda não somos salvos na nossa vida. Então temos que deixar isso tudo para sermos salvos. Se não és santificado, purificado, limpo, feito santo, então a sabedoria, temos que ter sabedoria de deixar tudo quanto ocupa a nossa atenção, para que possamos ir adiante e buscar e orar e consagrar e buscar o Senhor até que nós sejamos santificados. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. 14. Porque não temos aqui na terra, aqui, na nossa existência, não temos uma cidade permanente, mas buscamos a futura. E é por causa disso que nós oramos. Buscamos a sua face para que possamos ter esta experiência de santificação. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstenhai-vos de toda a aparência do mal. Antes de santificação, éramos salvos. Dissemos ao Senhor que queremos uma experiência profunda. Como é que nós vamos pedir a Ele uma experiência profunda se a experiência da salvação ainda não é evidente? Abstende-vos de toda a aparência do mal. Antes de buscarmos coisas elevadas, a melhor experiência e a grande experiência que vai se manifestar, que ainda não, ou melhor, que já temos a experiência de salvação, e como o que nós sabemos aquilo que nós sabemos para aquilo que é a aparência do mal, então temos que nos abster de toda a aparência do mal. Agora, se alguém não se abstém do mal,
não pode ir para o seguinte versículo e esperar a santificação. Se alguém não se abstém daquilo que sabe que outras pessoas vão julgar, vão estimar, que é a aparência do mal. Este homem, aqui esta mulher, que deseja a expressão da vida para se abster do mal ou da aparência do mal, de toda a aparência do mal. Toda a aparência do mal tem que essa pessoa voltar e reconsolidar a salvação, reconsolidar a experiência da salvação. E depois desse versículo 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Ele vai nos dar paz no coração, paz do Senhor e paz no Senhor. Experimentamos a paz de Deus, nosso coração justificado. Não há perturbação no coração, não há conflito no coração. Temos paz com Deus e temos paz de Deus. E Deus de paz vos santifique em tudo. Santo. Ele estava a explicar a palavra santo em inglês, que é santificar, santifique. Ele te santifica completamente, totalmente. Santifica-te interiormente, te santifica completamente. Quando viemos ao Senhor, não pedimos para algo, a santificação superficial. Quando você é santificado, então você não se zanga de qualquer maneira. Não, então não é santificado. Se você se zanga, aquele que é zangado com o seu irmão, isso traz um perigo do julgamento de Deus. Então, a ira é o ramo da árvore que estávamos a falar. Então, a crueldade, maldade é uma dos ramos que falamos antes. Então, salvação tira isso tudo. Então, se batia a sua esposa, se atormentava o seu marido, se zangava sem nenhuma razão, mesmo com alguma razão, há um concernimento que tem a ver com a sua salvação. Nós amamos a nossa esposa, amamos o nosso marido, amamos os nossos filhos, membros da igreja, e também amamos os nossos líderes. Amamos os nossos líderes até ao ponto de os obedecer quando nos ensinam a palavra de Deus. Se isso não está lá, então existe aquela ira que há tendência de ferver. Então volta para a cruz, reconcilia-se com a experiência da salvação. Aqui, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, inteiramente, completamente, totalmente, exteriormente. Eu oro e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Depois de santificação, Deus não para a obrar. Ele te faz com que seja irrepreensível continuamente, em todo momento da sua vida. Por quê? Porque em qualquer momento Cristo pode vir e precisamos de seguir a paz para com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque Ele pode vir a qualquer momento nos dias de Noé.
como os dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Então faziam isto, mas aquilo, até que o dilúvio veio e lhes tirou todos, porque não sabiam que a vinda do Senhor seria assim. Depois de se salvar, depois de se santificar, nós continuamos nesta experiência de santificação. Ele diz: conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É tipo de experiência que Enoque teve em Hebreus 11, a partir do versículo 5. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele tinha uma vida santificada e agradara a Deus. A vida santificada, em todo momento da sua vida, de manhã, à tarde e à noite, e em toda a situação, a sua ação, a sua atitude, tudo quanto ele faz, agrada a Deus, santificado. E não toma tempo para agradar ao Senhor. Não diga: Senhor, sim, não dizemos isso de uma forma direta, mas as ações falam muito mais alto do que a voz. Senhor, eu tenho que tirar férias. Eu quero me agradar. Eu quero me agradar. Eu estou com fome do orgulho. Eu estou com fome de reconhecimento pessoal. Senhor, eu quero tirar férias para agradar a mim mesmo. Não há santificação aí. Então, tem que tirar férias para agradar a sociedade. O meu povo está a se admirar. O que é que está a acontecer? Já não nos agrada nunca mais. O que é que acontece? Já não estás saindo conosco nunca mais. Então, estão te pressionar. Senhor, eu quero agradar a sociedade. Um pouco só. Santificação não aceita isso. Eu quero agradar a minha carne. É que a minha carne está a chorar. Dê-me isto, dê-me aquilo. Estás-me a negar do prazer. Deus, me desculpa, eu tenho que atender a isto e de voltar. Eu quero agradar a carne. Santificação não nos deixa agradar a carne, mas temos que agradar a Deus em todo momento. E dizemos ao ego, vamos dizer à sociedade, vamos dizer à carne: não há tempo de te agradar nunca mais. Por quê? Porque agora estamos dedicados ao Senhor, queremos agradar ao Senhor em todo momento. Ele nos diz em 1 Tessalonicenses 2, 10. 1 Tessalonicenses 2, versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos havemos para convosco os que crestes. O que você vê? Vós e Deus sois testemunhas, membros da igreja de Tessalonicenses, vós sois testemunhos da salvação, como e quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Quanto tempo o
pregador e os membros, nem metade do dia, mesmo se você, quando você prega 2 horas, nem metade do dia, nem quando prega e para e aconselha 3 horas, ainda não é metade do dia. E isso vai... não sabemos o que está acontecendo naquela altura, mas assim que o vemos na claridade, a salvação é demonstrada. É o que nós podemos julgar de ações exteriores. É o comportamento exterior. Sois vós testemunhos de salvação, salvação que nós temos, que pode cortar todos os ramos de comportamento aceitável, aquela ira, e fazendo bullying para pessoas, controlar daquilo que é perdido. Tudo isso podemos ver exteriormente, mas a santificação diz: vós e Deus sois testemunhas da minha vida exterior, mas agora vós e Deus sois testemunhas. Deus também testemunharam primeiro as pessoas, mas Deus também está a testemunhar o coração santificado. Então é daí que você não pode pecar, porque Deus é testemunha. O quão santa por dentro, justa dos princípios de dentro e irrepreensivelmente da natureza, a nova natureza, o Senhor que te concedeu a santificação, que Deus também testemunha. Ele sabe o que o homem não sabe, sabe aquilo que os nossos membros não sabem. O que os membros sabem é a relação entre a esposa e o pastor, não podem saber. Como é que os membros podem saber os pensamentos interiores, planos interiores, a pretensão interior no coração que não está a falar? Não vão saber, mas Deus sabe. Como é que Deus sabe? Aquela depravidade interior que quando nós saímos queremos ser dignificados. Então, ele diz que não posso me relacionar com aquele irmão ou com aquela irmã abertamente, mas eu sinto por dentro. Então, mas isso tudo Deus sabe. Então, quando nós somos salvos, então tudo o que é exterior é justificado, irrepreensíveis. Mas quando somos santificados, agora é quando Deus vê por dentro, olha para o coração e ele diz: aquele coração é puro, é santo, justificado e irrepreensível para os crentes e também para o exterior ou fora do círculo dos crentes. Daniel 6, 3. Então, o mesmo Daniel, nem todos os Daniéis no mundo, este mesmo Daniel, este que viveu em Babilônia e teve a graça de Deus perante o Nabucodonosor, dos mágicos, das pessoas, agora ele. Então, o mesmo Daniel não se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Este homem é homem que se defende, é uma pessoa confiável.
é um homem que você pode deixar todas as suas propriedades e fechar a sua vista, nada vai acontecer com aquela propriedade. Então, olha agora para o versículo 4. Versículo 4 diz: então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra este mesmo Daniel, a respeito do reino. Este Daniel salvo e santificado a respeito do reino. Mas não podiam achar nada, não podiam achar nenhuma ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Velho Testamento, quanto mais ao Novo Testamento, o que é que nós estamos a fazer, crentes? Será que não há culpa? Não havia culpa nele? Não havia nenhuma ação deliberada? Se isso fosse um erro, mas isso não aconteceu com Daniel. Salvos, somos tão cuidadosos na nossa vida. Temos consciência dessa salvação e carregamos esta mesma salvação em tudo quanto nós fazemos. E somos ditos no versículo 5, então estes homens disseram: nunca achamos ocasião alguma contra este Daniel, senão ao procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Sabiam que este homem não vai se descarlar, não vai se comprometer, não vai se afastar da lei do seu Deus. O estudaram exteriormente, abertamente, e sabiam que não iria brincar com a relação da salvação com o Senhor. Olha para 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Fechou a boca dos leões. Plural, leões é plural, mas a boca plural, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Diante de Deus, que enviou os seus anjos. Ele olhou para o meu coração, olhou para a disposição interior, a minha inocência foi achada em mim e também diante dele a salvação, diante dele, ó Rei, a vida exterior. E também contra ti, ó Rei, não tenho cometido delito algum. Agora, 2, a experiência da santificação, ou melhor, vimos a experiência da santificação, agora, a evidência da santificação. Qual é a evidência da santificação? Como é que saberei que sou santificado? Agora, então, isto é mais importante, julgando outras pessoas, examinando outras pessoas e procurando saber de outras pessoas. Ela é santificada, ele é santificado. Primeiro, cuida de si, dos seus negócios. Você saberá os santificados e os não santificados. Haverá um discernimento para os santificados e os que não são santificados. Esse discernimento dos outros não vai te tirar, não vai te levar para os céus. É apenas você que vai procurar saber: será que eu sou santificado? Não se importa com seu marido. Ele respira, você não precisa de ir ver. Será que está a respirar? Ele
fecha os seus olhos quando está a dormir. Você não vai querer ir ver, será que está a dormir? Você tem que cuidar da sua experiência. Procura saber de si mesmo. Então, você está a procurar saber do irmão tal, irmã tal e tal. Então, deixa essas pessoas sozinhas. Tudo isso, correr após outras pessoas, então, batendo outras pessoas, isso não vai te ajudar. E perca do tempo para andar a procurar se... Então, usa o tempo. Você está a perder o tempo de você procurar saber se você é santificado ou não. Então, primeiro, sonda-se a si mesmo, examina-se a si mesmo se estás na fé que traz a salvação e a fé que estabelece a santificação na nossa vida. É isso que você deve sondar. Não correr atrás de outras pessoas, você envergonhar aquelas pessoas, você controlar aquelas pessoas, fazer todo o possível que aquele faz isto. Está já a perder o seu tempo, perder a sua vida, concentrando-se naquelas pessoas. Concentra-se consigo mesmo. Será que está a comer? Aquele é adulto, é homem, ele não quer comer. Será que já bebeu água? Ele é adulto, ela é adulta. Então, a coisa é, será que eu já comi? Será que eu já satisfiz a minha fome? Será que já satisfiz a minha sede? Já me reestabeleci com a minha relação para com Deus? Esta é algo proveitosa que nós temos que fazer. Evidência da santificação. Vamos ver Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Estavam fora do Egito, mas salvos. Mas quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Já tinham passado o mar vermelho, batizados nas águas. E já haviam vindo para este lado de cá, estavam bebendo e comendo maná que veio dos céus. Estavam olhando para a palavra de Deus, ter o tempo tranquilo, mas ainda havia alguma coisa que restava, o coração. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente. Entenda aqui, os filhos de Israel, a razão pela qual perderam a terra da promessa é porque o seu coração não era santificado, não estava santificado, não estava circuncidado, não estava purificado. Por quê? Porque o seu coração era instável, abalável, não confiável. Tinham a mente daquilo que comemos no Egito, aquilo que nós gozamos no Egito, e esqueceram a depravação, esqueceram o sofrimento, esqueceram tudo quanto tiveram no Egito. Estavam sempre lá pela mente, porque o seu coração ainda não estava circuncidado. No tempo que você chega no Novo Testamento, o seu ouvido não estava santificado ou circuncidado. A mente não estava circuncidada. Por quê? Porque não deram-se a si ao Senhor, não renderam-se ao Senhor. Para quê? Para que o seu coração seja circuncidado. É outra palavra de santificação essa. Então, a circuncisão do coração. Então, o coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor. Esta circuncisão ou santificação que vai de geração em geração
salvo de geração, santificação, circuncidado no coração, de geração em geração. E o que isso vai produzir? Amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Santificação aí traz a circuncisão do coração e nos faz amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma e com toda a nossa mente e com todo o nosso em toda a nossa vida. Eu amo a Deus de todo o coração, com toda a minha alma, em toda a minha mente. Quando estou triste, quando estou feliz, será que amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha mente, com toda a minha força? Quando estou feliz, quando estou infeliz, será que eu permito a minha emoção a me abalar? Ou isso permite com que isso afeta a minha relação com o Senhor, quando tenho filhos, quando não tenho filhos, quando tenho emprego, quando não tenho emprego, e quando as coisas estão vindo ao meu caminho, tudo certo, e as coisas quando não estão ao meu caminho, será que eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força? Isso é o teste da evidência da santificação. Vamos para o Novo Testamento, João 13. João 13, 34. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Já se tornaram nova criatura em Cristo, salvos, limpos através da palavra que foi falada, estavam salvas. Não são do mundo, como eu também do mundo não sou, estavam salvos. Lhes dei a tua palavra e a receberam, e a palavra, e o mundo os odeia, salvos. Por quê? Porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Estavam salvos. Mas agora, depois de se tornar nova criatura, estavam salvos. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros. Não há tribalismo. Amai-vos uns aos outros. Não há seleção. Eu amo aquela pessoa. Ele me deu dinheiro. Ele me deu aquilo que eu precisava. Não é assim. Amai-vos uns aos outros. Te deu algo ou não te deu? Ou supriu as suas necessidades ou não? Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Esta é a evidência. Será que sou santificado? Eu tenho que vasculhar, tenho que sondar. O que é que eu faço nesse Novo Testamento? Estás santificado? Eu orei, eu alcancei alguma coisa, eu senti algo. Não há sentimento agora. O que é que você está fazendo? Como é que você tem feito? No amor de Jesus Cristo que Ele falou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, a vós que também vós uns aos outros vos amei. 35, nisto todos conhecerão que todos conhecerás, aqui está o amor. Então eu amo do meu coração, não podem ver, podem as pessoas olharem para a minha cara franzida, então não podem ver que
a sua esposa está a te perguntar sempre, será que me ama? Será que me ama? Estás a olhar para a minha cara, é por isso que você está a me perguntar isso. Então, não olha para nada. Então, olha a expressão da face como aquilo que vem do nosso coração. A nossa ação, a expressão daquilo que nós temos no coração. Será que temos a santificação, a evidência da santificação, amamos a Deus de todo o coração, toda a nossa mente, toda a nossa força. E nos amamos uns aos outros no meio dos crentes como Cristo nos amou. E para que todos saibam que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Podemos andar, podemos agir, podemos colocar isto, mas aquilo ali. Podemos ter atitudes diferentes. Enquanto fazemos isso, então as coisas vão parecer aceitáveis e perfeitas. Mas o mover do coração, ou a atitude do coração, a disposição do coração, não está no amor. E estamos a fazer de uma forma incorreta, externalmente, mas por dentro do coração o amor de Deus não está lá, não está estabelecido, não está lá completamente no coração. Deixa que o amor de Deus que nós temos em todo momento, sem nenhum ataque, tem que se demonstrar que temos esta santificação. 2 de Pedro 1, versículo 3. 2 de Pedro 1, 3 diz, 2 de Pedro 1, versículo 3, a evidência de santificação, de acordo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Agora, há diferença entre quantos de vós tem alguém que recebeu um bom livro e você colocou no armário 5 anos, nunca abriu aquele livro que te ofereceram? Foi dado a nós. Ele providenciou a santificação, ou melhor, providenciou a experiência da santificação do lado de Cristo, de parte de Cristo, que ele morreu na cruz pela provisão do seu sangue. Ele providenciou todas as coisas. E a vida santificada e também com o coração santificado. Mas, será que recebemos? Estamos orando? Levamos isso que ele enviou de acordo com o seu poder divino? Fomos dados tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha para o versículo 4. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Esta é a evidência da santificação, não apenas atos exteriores, não apenas o comportamento exterior, não apenas a ação exterior, é a natureza divina que plantou em nós. Natureza divina, e a natureza divina não é apenas para o comportamento exterior é no nosso interior.
é dentro da nossa alma, a nossa disposição interior, o que Ele nos deu. Ele nos deu a natureza divina. Essa natureza divina controla-nos de dentro para isso. Aquilo que Ele nos deu, isso a boca fala. Os pés andam e os olhos veem. Então, notificam que ali. Então, quando Ele nos dá essa natureza divina, mostra-se isso, demonstra isso na nossa fala, na nossa mente, na nossa disposição, nas coisas que fazemos, na direção em que nós seguimos. E se não temos a natureza divina, também há de se notar, porque temos a natureza humana. Temos a natureza adâmica, temos a natureza de diferentes homens, mas quando somos salvos, agora santificados e nos tornamos nova criatura em Cristo, e a evidência dessa santificação é que nós temos a natureza divina, e a natureza divina irá nos ajudar para viver de como vivem as pessoas santificadas. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Salvação é a obra de Deus, que Ele mesmo, Ele espalhou a nós, não o pastor, não o bispo, não o sacerdote. Ele espalhou água pura sobre nós e somos purificados em tudo. Aquilo que era o pecado interior tirou, a expressão exterior ou interior. Então, essas todas as coisas já são tiradas, os ídolos são tirados. E Ele diz, nos tirou de todas as imundícias e de todos os vossos ídolos vos purifiquei. 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Esta é a evidência de santificação. Este é coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Santificação. Novo coração, novo espírito. Eu vos darei. Agora, quando alguém tem umas ações inconsistentes através do Espírito, ou de dentro do Espírito, ou do coração que está nele, vamos dizer, é Deus que fez isso, que o concedeu essa inconsistência, essa carnalidade. Será que vamos dizer que este é o Espírito que o Senhor falou dele, que tem que ser uma pessoa inconsistente? Certamente que não. Se a nossa vida é inconsistente, se a nossa disposição, a nossa emoção é inconsistente, então está debaixo. Você sorri e depois franze a cara. Então você é atrativo, mas também é amargo. Ataca e desataca. Se temos andamos a flutuar e não há nenhuma predição, então aquilo que sai da boca, isso do coração sai. Então, vamos vasculhar isso, porque esta é a experiência de santificação. Evidência de santificação, novo coração também.
vos darei novo coração e novo espírito. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra. Tirarei o coração de pedra da vossa carne. Eu vou sondar a mim mesmo. Você conhece os detalhes sobre si. Será que eu tenho coração de pedra? Eu não posso sondar-te, mas eu é que posso me sondar. Será que eu tenho um coração perturbado? Eu não posso te perguntar isso, mas você pergunta a si próprio. Será que eu tenho uma disposição rígida depois da pregação, depois de uma oração, depois do aconselhamento, depois de tudo quanto as pessoas fazem para mim? Será que eu ainda continuo rígido como eu tenho sido? Então, eu vou procurar saber isso de mim próprio. Então, procura aí saber isso. A evidência da santificação, o coração de pedra, Filipenses 2. This mind be in you. Esta é a evidência de santificação, a mente de Cristo em nós, os pensamentos de Deus em nós, as tendências de Deus em nós, a obediência de Deus em nós. Então, mas quando vivemos a nossa vida, não pedimos nada. Então, aquilo que eu faço, de como tenho o caminho que estou a seguir, esta é a demonstração da mente de Cristo, de este tipo de atrocidade, orgulho, a atitude incorrigível, que não ouve nenhuma palavra de ninguém. E quando você vê a reunião, o que ela ouviu? O que ele ouviu? Onde está a evidência de tudo quanto ele ouviu de todos esses anos sobre a sua vida? Assim que ele está a participar no retiro, participar na cruzada, e se foca no GCK, onde está a evidência deste GCK Emmanuel na sua disposição. Que este comportamento esteja convosco, que também estava em Cristo Jesus. Agora vamos para João 12. João 12,
24, João 12, 24. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Se o ego é tão pronunciado em nossa vida, então estás sozinho. Você não terá fruto. Ninguém se salva através da sua vida, através das suas ações. A sua esposa vai dizer: se é isto que lhes ensina naquele Deeper Life, se este Deeper Life não possui contigo, seu marido vai dizer: se é isto que o Deeper Life fez na mulher, então que leve o seu Deeper Life. Não posso ir com eles. Minha esposa é muito terrível, mais do que antes de entrar no Deeper Life. Então tinha um pouco de respeito, mas agora, assim que vai para Deeper Life, profundo. Então ensinaram-lhe como se estar contra mim. Então eu digo uma palavra, então quando eu digo uma palavra, ela responde sobre 5 palavras antes de eu terminar aquela uma palavra. A capacidade está lá em Shiva. Então está sozinho. Pessoas vão dizer: não ensina. Não é ensinar. Não consegue, porque não é treinado. Então, até se quer tratar, não é tratado. Está sozinho. Mas, se morrer, dá mais fruto. A evidência de santificação. Foi a experiência da santificação. Número 2, a evidência de santificação. Número 3, a expectativa do santificador. A expectativa, ele derramou o seu sangue, deu a sua vida, ele deu a foto. Ele se sacrificou tudo, mas agora espera, tem uma certa expectativa para os santificados e das pessoas que professam que realmente estão santificadas. Nos diz Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12. Então invocareis e ireis e orareis a mim e vos ouvirei. Então, depois de ouvir, de uma certa experiência, depois de ouvir, de uma certa evidência, examinamos o nosso coração e olhamos para cima e sabemos, e sem isto ninguém verá Deus. Sem isto não vamos entrar nos céus. Então me invocarei, então buscar-me-eis, mas agora iremos buscar. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Versículo 3. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando viermos perante o Senhor e dizemos: esta é a santificação. Agora entendo.
eu viro tudo. Agora tenho desejo, eu oro para esta experiência de santificação. E busca o Senhor com todo o seu coração. Tudo quanto nos coloca barreira, falar, conversar, fazer texto usando o telefone a todo momento, tudo quando veio encontrou a nossa vida, que mesmo em tempo de oração estamos a procurar disto aqui, olhamos aos lados, não nos concentramos, não oramos dentro do nosso coração, estamos sempre a nos chamar, Senhor, precisamos de Ti lá, não vão te deixar orar, Senhora, precisamos de Ti lá, então não vão te deixar para orar, alguma coisa está a acontecer ali, então você tem que sair para lá. Pensa nisso. Todas essas atividades, todas essas chamadas, todos esses distúrbios que te tiram no tempo de oração, procura, então, se você vai continuar assim até que a trombeta soe, então continua santificado. O seu coração tem que continuar santificado. Retiro sobre retiro, e então apenas os santos, apenas os santificados estarão lá. Você tem que procurar de todo o seu coração, com toda a sua alma. Eu quero realmente orar. E quando você orar, o que você está à procura? Quando é que você vai parar de orar? Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Vossa mulher. Não é interessante? Para que o Espírito... Amai as vossas mulheres, pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. A comunicação, a relação que nós temos naquela altura. E pensa. Como é que você se abre? Se você se abre e partilha tudo naquela altura. O amor agora. Quanto mais ao amor, a atividade religiosa tirou aquele amor. E todos os acontecimentos em casa, as coisas que acontecem, e você está a acumular ofensa sobre ofensa. Então isso roubou o amor. Quando voltamos para o altar e Ele nos santifica, amamos a Deus em todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Amamos os irmãos. Amamos o nosso marido, amamos a nossa família como Cristo amou a nós. Amar os nossos vizinhos como a nós. Agimos com sabedoria. Se eu fazer isto, mostra amor. Se eu agir desta maneira, mostra o amor entre o ministério. Você pensa que ama, marido ama a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. Se eu não posso dar dinheiro, não posso dar, se eu não posso dar tempo, será que eu posso dar a mim? Está a levar muito do meu tempo, está a levar muito do nosso tempo. Não amo.
Por quê? Porque leva muito tempo. Gasta o meu tempo. Tempo é vida. Dinheiro é sua vida. É o seu suor. Se você dar a si, significa que você dá dinheiro aos necessitados. Dá tempo às pessoas que precisam do mesmo tempo. Você dá tempo a si próprio quando você senta, quando você bebe da palavra e você gasta o tempo ouvindo a palavra de tempo. Você está se ajudando a si próprio. Está se dando a si, para o seu benefício. Mas se não podes dar nada, derramar. Rapidez. Você entra naquela casa, fala. Você não está se ajudar. Ame a palavra. Ame o pregador da palavra. E dá a si mesmo, como Cristo deu a si próprio. Ele deu a si para a igreja. Para quê? 26. Para a santificar. E purificando com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. É o que ele quer. Ele quer uma igreja gloriosa. Sem nenhuma mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas que seja santa e irrepreensível. É o que nós estamos à procura de Deus para. É o que nós estamos caminhando até que alcancemos. Depois de estar feito, não vamos esquecer que santificação, não vamos esquecer a santificação no banco da oração. Temos que experimentar esta santificação e levarmos a santificação conosco até em casa. Para o marido, não vamos falar de santificação, mas vamos demonstrar. Voltar para casa com santificação. Não fala de santificação, mas demonstra. De volta para casa, de volta para o escritório, de volta para todo lugar. E nos apegamos a isso. Permanecemos nesta experiência até naquela evidência de santificação. A expectativa do santificador. Jó 17. 9. Jó 17, 9. O justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos, puro de coração, irá crescendo de força em força. Vivemos nesta experiência, vivamos nesta evidência, vivamos nesta expectativa do santificador e teremos força e mais força nesta experiência, no visível, na demonstração, na expressão desta mesma santificação. De hoje, que é o primeiro dia, até o resto da nossa vida, que é o princípio da nossa vida hoje, até o fim da nossa vida, as pessoas virão que temos também a experiência. Nós iremos fazer em todo momento. Eu disse, ele vai fazer em todo momento. Tomaremos tempo de buscarmos a Deus. Jesus também fez, disse. Ou melhor, Jesus santificou o povo com seu sangue. Ele sofreu. Então temos que sair fora do arraial. Carregamos o seu vitupério. Vamos nos levantar agora. Vamos buscar realmente a face do Senhor. Que Ele possa fazer esta obra grande de santificação no nosso coração. Pode orar. Ouviste a palavra de Deus, sabe acerca da experiência,
sabe de evidência e sabe também de expectativa. Abra a sua boca e diga a Deus, eu quero isto. Isto tem que ser feito. Agora, por que não podes clamar a Ele para que possa salvar a sua alma do pecado? Para que possa salvar a sua alma da iniquidade? Para que possa salvar a sua alma da corrupção e da poluição, a poluição do mundo. Jesus é o nosso Salvador, o único Salvador. O Senhor quer que se santifique. Ele, seu desejo de te santificar. Deixa Ele fazer a obra na sua vida, a obra na sua alma. Faça o trabalho na sua vida. A experiência de santificação é uma experiência instantânea. Estás salvo instantaneamente. A mudança vem na sua vida. Vai fazer para te santificar de uma forma instantânea. Você terá experiência.
a mudança. Uma graça tão grande para viver para Ele, para o servir, na santidade e em justiça. É por isso que Ele derramou seu sangue, para que possamos ser santificados depois da salvação. Os filhos de Israel foram ditos para se santificar. E o Senhor também os santificou. O Senhor vai te santificar. O que lhes disse está nos dizendo hoje. Dá-se a si mesmo nas suas mãos, para que Ele possa te santificar. O santificador está lá fazendo a obra, o santificador está lá fazendo a obra, fazendo a obra, fazendo a obra. Continue em oração até que a experiência seja definida, específica, instantaneamente. Vimos a vida de Daniel, salvo e santificado. Vemos a vida de Enoque e santificado. Por que não você nesta geração, para que se santifique neste tempo contemporâneo? A paz de Deus virá em sua vida. Seguir a paz para com todos e a santidade. Santidade, santificação, a experiência de santificação virá na sua vida. Diga ao Senhor: eu preciso desta experiência. Continue, Ele vai te preservar na santidade, na santificação. Uma vez que a experiência já te alcançou, a evidência é necessária. A evidência tem que se demonstrar. Diga ao Senhor: ó Senhor, a santificação tem que ser evidente na minha vida. Tem que mostrar. Assim que expressar o seu amor perante o Senhor, ame a Deus, ame a Deus, o seu Senhor, com todo o seu coração.